Uma boa noite ou bom dia. Eu queria trazer hoje, no dia 18 de julho, Dia Internacional Nelson Mandela, uma sugestão de filme. O filme é Mandela, A Luta pela Liberdade. Esse filme ele foi lançado em 2008. Ele trata basicamente do período da prisão política de Nelson Mandela, que foi um período longo, que durou 27 anos. E também trata sobre a ótica do carcereiro que acompanhou boa parte desse tempo dessa prisão. Esse carcereiro ele é transferido para a Ilha de Robben. Ilha de Robben era uma ilha presídio no litoral da África do Sul. Lá nessa ilha havia boa parte, não apenas Nelson Mandela, boa parte dos presos políticos do Congresso Nacional Africano, CNA, que era uma organização que lutou sempre pela igualdade racial, pela liberdade do povo sul-africano. E esse carcereiro transferido, não só por ser carcereiro, mas também porque ele sabia o dialeto Xhosa. O dialeto Xhosa, que é o dialeto que Nelson Mandela falava. Então ele vai com a missão não apenas de ser carcereiro, mas também com a missão de ser um espião, entender o que Nelson Mandela conversa com os outros dirigentes, com os outros presos e com o que é que ele escreve. Então ele vai com essa missão. Ao longo desses anos acompanhando a prisão política de Nelson Mandela, lógico que essa tensão, há períodos de muita tensão e também há um período de distensão na relação entre o carcereiro e o prisioneiro. Mas eu não queria aqui entrar no mérito do filme. Isso aí está no filme, é um bom entretenimento feito por bons atores. Mas eu queria também colocar aqui alguns fatores que necessariamente, embora apareçam no filme, não são talvez tão bem realçados. É importante entender que esse filme ele não esgota a discussão histórica da África do Sul, né? Então, quem quiser ver sobre a complexa história da África do Sul, é importante ir para outros filmes, livros, registros, né? Então ele trata basicamente, é baseado no livro, inclusive, desse carcereiro, que chama-se Goodbye Bafana, que fala sobre o período que ele passou como carcereiro de Nelson Mandela. Então o filme ele tem esse lado interessante, porque ele não é um filme de propaganda de qualquer vertente política, mas é um filme que fala de uma relação de um carcereiro com seu prisioneiro político. Porém, esse prisioneiro político, Nelson Mandela, tinha uma liderança e um caráter muito forte. Então, ao longo do tempo, ele vai conseguir distensionar um pouco da realidade que ele vive ali, apesar sempre do fator da prisão sempre persistir. É importante entender que isso é importante. Nelson Mandela foi oferecido a Nelson Mandela, enquanto prisioneiro político, pelo regime do apartheid, pelo regime ditatorial que governava a África do Sul, a oportunidade de sair da prisão, desde que ou ele fosse se autoexilasse dentro do país, fosse para um lugar chamado Bantustão, que era onde o regime aceitava isolar as comunidades bantus, então por isso que o nome Bantustão, desde que não saísse de lá, desde que ficasse isolada lá naquela região. Nelson Mandela e o Congresso Nacional Africano nunca aceitaram essa proposta, porque na realidade era fortalecer o regime do apartheid, ou seja, fortalecer a segregação por cor, por origem. Ele também foi oferecido a Nelson Mandela a saída da prisão em alguns momentos pela renúncia da não violência, isso aparece do filme, e na realidade o Congresso Nacional Africano e Nelson Mandela nunca entraram nesse tipo de acordo, porque na realidade a organização política, o Congresso Nacional Africano, ela surge muito tempo antes de Nelson Mandela, inclusive nasce por lutas pacíficas, mas a partir de 1960 há um massacre de Sharpeville, em que o Congresso Nacional Africano, a partir desse massacre, ele reorienta sua política para também utilizar métodos de luta política violentos, ou seja, guerrilha, atentados,
e ele não vai abrir mão disso enquanto perdurar o apartheid. Então, em todo momento é colocado isso no filme aparece, para Nelson Mandela, como se a responsabilidade fosse dele por estar preso, e não do regime que comete a maior violência de segregar as pessoas, matar, torturar, prender, oprimir as pessoas pela a cor da sua pele. Então ele coloca que quem tem que renunciar à violência é o regime e não ele. Mas aí ele sai em 1990, ele sai em 10 e 11 de fevereiro de 1990, ele é libertado. Mesmo o regime do apartheid não tendo sido acabado, mesmo o Congresso Nacional Africano também não tendo recuado das suas posições, porém já havia uma série de negociações inclusive encaminhadas e lideradas pelo próprio Nelson Mandela com o presidente da África do Sul e o seu gabinete, o Frederic de Klerk. Então isso é mostrado no filme. As negociações essas que também sofrem resistência dentro do Congresso Nacional Africano, sofrem resistência na sociedade sul-africana, mas avançam e ajudam no processo de libertação do Nelson Mandela e no processo de democratização do país. É importante entender que a libertação do Nelson Mandela ela não se dá no filme, embora no filme coloque ela como um fato, uma consequência dessas negociações, mas ela também se deu dentro, como eu já falei, num contexto histórico que não está no filme, que também foi a luta internacional, houve uma campanha internacional pela libertação do Nelson Mandela, e também no contexto do continente africano, a luta pela independência de Angola e de Moçambique repercutiu também na medida que Angola e Moçambique eram de um lado apoiados pela União Soviética e Cuba, e a África do Sul era no cenário internacional aliado dos Estados Unidos e Israel. Então, na luta pela um país chamado Namíbia, perto de Angola, e a libertação desse país, inclusive, favoreceu no cenário, nas negociações, inclusive a distensão do regime do apartheid. Então é importante entender que o filme não esgota, o filme não mostra todo o complexo da época, a luta internacional, principalmente a luta internacional e a luta no continente africano pela libertação do Nelson Mandela. Mas ele é um filme importante porque ele mostra que, apesar, e acho que a principal mensagem que ele coloca aqui, mesmo diante de uma prisão política, a elite, ela cedo ou tarde, ela vai ser derrotada. No caso específico do Nelson Mandela, passou-se 27 anos, né? E em muitos momentos a prisão política ela joga com a ideia de acabar a luta, de ser como se fosse o final da luta. Mas a prisão política é um dos percalços, é um dos obstáculos que a luta política por igualdade, por libertação passa. Então é essa mensagem que o filme deixa. Mesmo hoje, no mundo em que as elites usam a prisão política com medo de enfrentar a população na cara a cara e fazer a discussão política, ganhar no voto, a prisão política ela pode servir em algum momento para essas elites, mas ela não consegue segurar toda a mobilização popular quando ela é forte e ela avança. Era essa sugestão, obrigado e até mais.